Boa noite. Hoje, 25 de abril de 2025, iniciando o nosso segundo encontro para um estudo resumido, né, da história do cristianismo. Uma visão geral da história do cristianismo é o nosso segundo encontro. No encontro primeiro, que foi na data de ontem, nós conversamos sobre os elementos da historiografia, né? O que seria uma historiografia, quais os elementos que a compõem, como estudar a história, como a história como método, ou seja, tendo método, a história tendo conteúdo filosófico, a história tendo conteúdo, no caso da história da igreja, conteúdo doutrinário. Então nós fizemos essa análise ontem, né, conversando sobre o que é uma visão historiográfica, não uma visão histórica, uma visão historiográfica. E hoje nós vamos conversar sobre dois pontos, sobre o ambiente no qual surge a ideia do Cristo, ou o cristianismo, se assim quisermos, e sobre a característica, sobre o fundamento do cristianismo, que é o próprio Cristo. Então hoje seria o nosso segundo encontro para tratarmos desse resumo histórico do cristianismo, dessa visão geral da história do cristianismo. E não há cristianismo sem o Cristo, obviamente. Então vamos conversar sobre isso hoje, e aí no nosso próximo encontro, que será no dia 28, nós falaremos dos primeiros atos dos apóstolos, digamos, do cristianismo do primeiro século. Então seria essa a ideia. Então hoje, seguindo o nosso roteiro, nossa ideia, vamos fazer isso. Bom, o cristianismo, em que ambiente ele surge? Ou ele se constrói? Ou ele se edifica? Não vamos dizer surge, porque o cristianismo não surgiu do nada. É uma construção, é um processo. Então, que ambiente nós temos para analisar o cristianismo? O ambiente que o antecede. O ambiente que antecede ao período assim chamado cristão. O período que antecede aos anos 30 à frente do primeiro século. O período também chamaria antes de Cristo, antes do próprio nascimento, porque é um contexto, é um conjunto que nós precisamos analisar. E nesse ambiente, nós podemos analisar ou observar três contribuições, três pontos contributivos, deixa eu melhorar minha cadeira aqui, três pontos contributivos sem os quais o ambiente para a edificação do cristianismo não seria adequado. A primeira contribuição é a contribuição dos romanos, a contribuição de Roma. Qual seria a contribuição de Roma? A unidade política. Roma concentrou a unidade política. Roma, com o seu processo de crescimento e ampliação do seu império, e aqui eu estou falando de império de forma geral, pode ser período da República, pode ser período do Império, não vem ao caso, ele foi conquistando regiões e tinha uma característica política em Roma. Os romanos tinham uma religião, diria eu, uma religião mais civilista, digamos assim. A ideia da religião de Roma era muito exterior. Então era natural que os romanos
tivessem uma segunda religião. Porque a ideia da religião de Roma era mais no mundo cívico, no mundo das aparências, o que permitia que os romanos desenvolvessem outras religiões. E essa característica, que passou a fazer parte da forma política romana, ela impregnou todo o processo de expansão do império. De maneira tal que, quando Roma dominava um povo, ela permitia que a crença religiosa daquele povo continuasse. Então, nesse processo de dominação, não houve uma obnubilação do pensamento religioso dos povos conquistados. E nós temos que entender que Israel era uma parte dos povos, digamos, envoltos pelo Império Romano. E era por isso que os judeus podiam praticar a sua religião, ter os seus rituais. Então, essa contribuição, chamamos política de Roma, ela é um fator que cria condições para que as crenças religiosas se edifiquem. Então, e a ideia da unidade romana também, da concentração romana. Então isso permitia que povos diversos mantivessem os contatos, tendo como referência Roma. A estrutura física que Roma estabeleceu para a difusão do cristianismo, a estrutura viária romana foi interessante. Construção de estradas, pavimentação com pedras das estradas, a forma, digamos, da urbanização e do contato, digamos, interurbe, isso facilitou também, ou contribuiu para que o cristianismo depois pudesse seguir, caminhar. Então, e essas estradas também facilitavam os contatos entre os povos. Então as culturas se contactavam, as culturas, digamos, eram trocadas, eram intercambiadas. Então há uma contribuição. Também nós temos uma contribuição dos gregos, dos povos gregos. Antes que Roma dominasse a região, Alexandre Magno já havia dominado aquela região. E ali ficou um elemento interessante, a língua. A língua grega foi fundamental para a difusão do cristianismo. Haja vista que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Haja vista a Septuaginta, o Velho Testamento, a Septuaginta, escrita também em grego. O grego passou a ser aquela língua universal, como hoje se faz com o inglês, que quase todos os países têm a língua inglesa como segundo idioma. Era o idioma grego. Então, a língua grega, o grego koiné, foi muito utilizado. E isso permitiu que os textos pudessem ser partilhados e compartilhados por diversos povos. Aquela mensagem do cristianismo, ela podia ser levada a diversos povos que falassem línguas diferentes, porque ia no idioma grego. O que pressupõe que os autores dos evangelhos dominassem o grego koiné. Os gregos também contribuíram com o senso de moral, a moral reflexiva, não a moral imposta. A filosofia grega, de certa forma, ela foi diminuindo o efeito do misticismo a partir do momento das reflexões. Pensamentos de Platão, por exemplo, de Sócrates,
mais fortemente de Platão, acabam por influenciar o campo para a divulgação do pensamento cristão. Por quê? Pela ideia da metafísica, pelo aspecto filosófico da metafísica. O que seria essa ideia? A transcendência do mundo material. Platão, por exemplo, na sua obra, ele trazia a ideia de dois mundos. Um mundo concreto, que ele chamava de doxa, e um mundo abstrato, que ele chamava de episteme. Então Platão dizia que havia o mundo das ideias, a episteme, e o mundo dos sentidos, a doxa. E que a doxa, o mundo dos sentidos, o mundo que vivemos, o material, era derivado esse mundo, do mundo das ideias, da episteme. De maneira tal que tudo que existia no mundo material era uma cópia mal feita do mundo das ideias. Ou seja, a doxa era a materialização da episteme. Então, esse pensamento platônico, ele contribuiu para essa ideia quando, por exemplo, Jesus trazia dizendo: meu reino não é deste mundo. Então, a filosofia grega, ela permitiu que aquele ambiente do misticismo fosse sendo retrabalhado. Então, além do idioma, além da língua grega partilhada, essa cultura filosófica, esse pensamento platônico, esse pensamento socrático, a forma didática do estudo trazida nas escolas peripatéticas de Aristóteles, por exemplo, aquele movimento peripatético de Aristóteles. Então, isso contribuiu também para que houvesse um ambiente contributivo, salutar, para a difusão do cristianismo. E uma terceira contribuição seria dos próprios judeus, do próprio povo judeu, dos próprios hebreus. E uma contribuição importantíssima, daí muitos dizerem que o cristianismo é judaico-cristão. Nós veremos isso. Que contribuição os judeus nos deram ao cristianismo, ou as condições para o desenvolvimento do cristianismo? A ideia da religião dos próprios judeus, a religião judaica. E nessa religião judaica já vinha o monoteísmo, porque os gregos, por mais racionais e com lances metafísicos, eram politeístas. Os romanos eram politeístas, aquela região quase toda politeísta, a Pérsia Aquemênida, o Egito e toda a região. E os judeus não, eles tinham já a ideia monoteísta. Então, na religião judaica, uma contribuição forte para a fixação do cristianismo foi a ideia do monoteísmo. Um outro ponto importante para a fixação do cristianismo era a ideia da esperança messiânica que os judeus traziam. A esperança messiânica. Porque ali previa-se a ideia, a chegada de um Salvador, de um Messias, de um libertador. O Cristo, né, o Christos do grego. Então, também essa ideia da esperança messiânica foi um fator contributivo para o desenvolvimento do cristianismo. Um outro ponto, tal qual os gregos, a moral. A moral trazida pela religião judaica, notadamente nos mandamentos, nos 10 mandamentos. Porque essa moral, menos reflexiva do que a grega, era divinizada. Era o dedo de Deus escrevendo. Então veja, trazia uma aura divina. E era uma moral imposta e uma moral que regulava as relações diretas entre as pessoas.
Então essa ideia de um moralismo, não moralidade, moralismo advindo do pensamento judaico, foi também um fator contributivo para o desenvolvimento, para o crescimento do cristianismo. A estrutura velho-testamentária, a Tanakh, ela também foi um fator contributivo, porque ali vinha toda a tradição, vinham as leis, os 613 mandamentos da lei judaica, não eram só 10, eram 10 a ideia dos mandamentos, por assim dizer, divinos, constantes no decálogo, mas com o tempo, Levítico, Deuteronômio, parte do Gênesis, costumes, transformaram-se, na verdade, em 613 dispositivos mandamentários. E, além disso, tinha ali a figura dos profetas, que muitos deles, como Jeremias, Isaías, Malaquias, trazia a ideia da messiânica, a ideia do Salvador. A história ali contida na Tanakh, no Velho Testamento, da forma de organização do povo hebreu, como a era dos juízes, a era dos profetas, a era dos reis. Então, esse conjunto do Velho Testamento também foi contributivo para o desenvolvimento do cristianismo, e aí vem a raiz judaica do cristianismo, porque muitas falas de Jesus, muitas falas dos apóstolos nos seus discursos, traziam as figuras, traziam os elementos do Velho Testamento, principalmente salmos e profecias. Nas falas de Jesus, várias vezes ele citava os profetas, ele recitava os salmos. O discurso de Pedro, que foi o discurso que eu chamaria discurso inaugural do cristianismo, que está lá no capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos, traz muitas citações dos salmos. Cita-se muito Davi. Então o Velho Testamento ele é uma das raízes do pensamento cristão. Por isso que na estrutura bíblica tem-se para a Bíblia cristã, óbvio, tem-se o Velho Testamento e o Novo Testamento, e o conjunto é que forma a Bíblia cristã. Porque, de fato, o cristianismo ele bebe um pouco no judaísmo, notadamente na figura do Cristo. Do Cristo em que sentido? Que era o esperado de todas as nações, não dos ensinos propriamente dito. E há que entendermos que o Cristo Jesus era judeu, Jesus foi circuncidado, Jesus passou pela escola rabínica, ele estudou nas escolas, ele aprendeu nas escolas, ou se lembrou nas escolas daquilo que ele já sabia. Fato é que há uma contribuição muito forte da religião judaica na matriz, que acabou se transformando, ou gerando, ou desenvolvendo em cristianismo. E um outro ponto aparentemente simples, mas de grande fator contributivo na ideia judaica, eram as sinagogas. Porque a ideia judaica tinha lá o seu templo. A maioria das religiões tinha um templo. E a ideia judaica não. O templo era como se ele fosse levado para todas as áreas por meio das sinagogas. Porque cada cidade tinha sinagoga. E as sinagogas foram os palcos dos discursos cristãos. Naquele primeiro momento do cristianismo, por assim dizer, nascente, as sinagogas eram as cátedras, eram os púlpitos. Então esses três elementos, esses três fatores contributivos foram fundamentais para que o cristianismo se tornasse conhecido, se tornasse difundido no mundo. As políticas romanas, os intelectuais gregos
e a própria estrutura do povo judaico, da religião judaica. Então, entendendo isso, nós podemos perceber como se constrói o cristianismo tempos depois. E aí vem o aspecto, como se constrói ou sobre o que se constrói o cristianismo? Sobre a ideia, sobre a mensagem do Cristo. Quando eu uso a expressão, a palavra Cristo, é uma forma de transcender a historiografia da pessoa Jesus. A pessoa, o ser histórico Jesus, ele nasceu numa data, viveu ali corporalmente num período e faleceu numa data. Ok, é o Jesus histórico. Mas o Jesus que transcendeu a história é aquele que permanece até hoje, que é a sua mensagem. Esse é o aspecto crístico aplicado a Jesus. O nome de Jesus era Jesus, e não Jesus Cristo. Cristo era o seu título. Cristo é um título, é uma palavra derivada do grego, Christos, que significa ungido, significa esperado, significa mensageiro. Ou seja, Jesus, o Cristo. O Cristo, ou seja, Cristo é o seu título. Em regra ou em tese, seu nome seria Jesus com o sobrenome. E qual o sobrenome? O nome do pai dele, José. Então, em tese, o nome de Jesus seria Yeshua Bar Yosef, ou Yeshua Ben Yosef, ou seja, Jesus, filho de José. Porque assim era o nome e sobrenome das pessoas, como o nome de Pedro, que era um segundo nome dado a ele, era Simão Bar Yohanan, Bar Joná, Bar Jonas, ou Ben Yohanan, Ben Joná, Ben Jonas. Ou seja, Simão, filho de Jonas, Shimon, Ben Yohanan, Shimon Ben Joná, Simão Ben Yosef. Ou seja, Jonas. Esses eram os nomes. Então, quando se fala Jesus Cristo, na verdade é Jesus, vírgula, o Cristo, o mensageiro, o ungido, o esperado. Então, quando nós falamos cristianismo, nós estamos buscando o âmago de todo esse conjunto. E qual é o âmago desse conjunto? O Cristo. E o que simboliza o Cristo? A mensagem trazida, o verbo. O Cristo seria a ideia do verbo, ou seja, a palavra, o ensino, trazido por Jesus. Então, por isso era Jesus ou Cristo. E até muitos gostam de inverter, dizer Cristo Jesus, ou seja, o ungido Jesus, o Cristo Jesus. E aí é que vem o ponto, então, para o cristianismo. Doutrina, ou seja, ideia do Cristo, ensinos do Cristo, que são palavras de vida eterna, como nos falou o apóstolo Pedro. Quando Jesus disse que não estaria mais com eles. E aí Pedro diz, mas se tu fores, com quem nós ficaremos? Só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. Então esse é o ponto. O cerne. Não há cristianismo sem o Cristo. Ou seja, não há cristianismo sem a mensagem trazida por ele. Mas, irmão, lógico que não há sem a mensagem. Sim, mas o detalhe é a mensagem. Qual mensagem? A mensagem natural, original, ou deturpações futuras? Porque aí vem o aspecto. Jesus não é o fundador do cristianismo. Jesus é o fundamento do cristianismo. É importante nós entendermos isso. É importante nós entendermos para depois entender a história e os desvios do próprio fundamento. Então, dizer Jesus fundou, não. Jesus não fundou religião. Jesus não fundou o cristianismo.
Jesus é o fundamento do cristianismo. Ele é a base, ele é a pedra angular do cristianismo. Fundaram-se, e aí eu ponho no plural, igrejas. Mas precisavam todas elas ter por fundamento o Cristo. E aí o W. Júnior diz o seguinte: nessa ideia de transcendência, o cristianismo seria falho por advir das opiniões e interpretações de humanos falhos por natureza? O cristianismo não, mas as interpretações sim, W. Júnior. Você está corretíssimo. Khalil Gibran, Júnior, tem um texto legal. Khalil Gibran é o poeta libanês, né? Foi um poeta libanês. Ele escreve um texto que vem bem ao encontro disso que você colocou. Ele diz assim: uma vez a cada 100 anos, Jesus de Nazaré se encontra com Jesus dos cristãos nas montanhas do Líbano. E após conversarem longamente, Jesus de Nazaré diz para Jesus dos cristãos: meu amigo, eu receio que nunca chegaremos a nos concordar. E vai embora e aguarda mais 100 anos para um novo encontro. O que Khalil Gibran fez ali? O Jesus real com o Jesus criado. Ou seja, o Jesus original com seu ensino e aquele Jesus cujos ensinos foram, digamos, deturpados. Então ele diz que eles dois conversam, mas não chegam a um acordo. É bem isso que você escreveu, W. Júnior, sobre o ponto de interpretação que pode surgir. Sobre isso, também nos fala o Espírito de Verdade. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, W. Júnior. Muito interessante. Na mensagem que tem por título O Advento do Espírito de Verdade, lá no meio ele fala um negócio interessante. Ele diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. E na sequência ele escreve: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Olha que interessante essa fala do Espírito de Verdade. Todas as verdades, plural, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então não é a transcendência o problema, são os transcendentes. Aqueles que realmente interpretam. E é onde eu disse que a ideia não é estudar a interpretação, é estudar o fundamento. E sim, né, onde há uma presença humana, há um subjetivismo também humano. Então, muito bem colocada a sua observação, Júnior. Eu estou chamando W. Júnior porque é assim que está escrito, viu, Júnior? Então, essa seria a lógica. Voltando, então, dentro da proposta desse nosso segundo encontro. O fundamento do cristianismo é o Cristo. Isso nos leva a uma passagem que está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. A confissão de Pedro. Vamos ler essa passagem para nós trabalharmos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejamos essa passagem. Aqui, a exegese coloca 4 possibilidades para entendimento dessa frase: tu és pedra. 4 possibilidades.
Essas 4 fazem parte da exegese bíblica. Não são invencionices, são 4 correntes de pensamentos. A passagem diz que as pessoas estavam confusas um tanto sobre quem era Jesus. Uns diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias, outros diziam que era João Batista ou algum dos profetas ressuscitados. Jesus então faz uma pergunta direta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E diz o evangelista então que Pedro toma a palavra. Diz Simão Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro poderia ter dito: tu és Jesus, filho de José, nascido em Belém, nascido em Nazaré, porque também não há concórdia na exegese. Há os que defendem que Jesus nasceu em Belém, há os que defendem que ele nasceu em Nazaré, e não vão chegar em acordo nunca. Mas Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Dando essa resposta, Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Veja, chamou Pedro pelo nome inteiro, nome e sobrenome. Simão, filho de Jonas. Ou seja, chamou de forma solene. E depois disse: porque não foi a carne e o sangue que te revelaram tais coisas. Ou seja, não foi você que revelou isso. Não foi a carne e o sangue. Não veio de você, Pedro. Mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, não foi você quem falou isso. Você foi inspirado por Deus para dizer isso. Para dizer o quê? Tu és o Cristo. Ou seja, Pedro revela essa dimensão transcendente. Pedro revela não o homem, pessoa, ele revela o mensageiro, o ungido, o esperado das nações. Então ali ele vai dizer isso. Ali ele vai revelar. E depois diz Jesus: doravante tu serás chamados Quefas, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E aí vem a corrente interpretativa, dizendo que a pedra, uma corrente, é Pedro, que sobre Pedro edificaria a igreja. Há os que assim defendem, e há os que não concordam, baseados na própria passagem em que Jesus depois vai chamar Pedro de Satanás. Porque a partir desse momento, diz o evangelista, Jesus começou a dizer aos discípulos que ia a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o de parte, disse: de modo nenhum deixaremos que te aconteça tais coisas. E Jesus vira-se para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Ou seja, no momento inspirado para dizer tu és o Cristo, no outro momento chamado de Satanás, como o que? Você não entende o que vai ter que ser feito. Então, seria algo incongruente uma pessoa. Se tivesse que ser uma pessoa, por que não o próprio Jesus? Ah, mas Jesus iria falecer, como Pedro também iria falecer. Ok? Há uma outra corrente que diz que essa pedra seria o tipo de pessoa, as pessoas, o modelo de pessoas, as pessoas que se inspiram para que pudessem ser a estrutura da igreja. Há outra corrente, uma terceira, que diz que seria Jesus, o homem. Ele, Jesus, o homem. E há uma quarta corrente, com a qual eu comungo, que diz que a pedra era a revelação de Pedro, a própria revelação. Qual a revelação? O Cristo. O Cristo. Dizendo que o Cristo seria a pedra sobre a qual edificaria a igreja, a eclesia. Por isso disse antes que o fundamento do cristianismo é o Cristo. Jesus não é o fundador do cristianismo, ele é o fundamento do cristianismo. Então eu particularmente sigo, entendo, concordo, comungo dessa quarta corrente, que a pedra é a revelação, é a confissão que Pedro fez.
Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, o cerne do cristianismo não está na historicidade de Jesus, está na mensagem de Jesus, ou seja, o próprio Cristo. Então a pedra seria o Cristo. E corroborando a isso, nós temos uma fala de Pedro que está na sua primeira epístola. A sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos 5 a 8, que o próprio Pedro vai dizer que ele não era a pedra, mas o Cristo. Vejamos no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, ele dizendo assim, versículo 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isto está na Escritura. Intermédio de Jesus Cristo, pois isto está na Escritura. E aí Pedro cita Isaías. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Qual pedra? O Cristo. Eis que ponho em Sião. O que é Sião? Jerusalém. Jerusalém está erguida sobre várias colinas, 7 colinas. Uma delas o Monte Sião, onde está inclusive parte do templo, o Monte Sião. Então, na primeira epístola, Pedro diz isso. Pedro escreve 2 epístolas, respondendo a Elidiane. Ele escreve 2 epístolas, aliás, 3 epístolas, né? Pedro escreve. Desculpe, 2 epístolas. João que escreve 3. 2 epístolas. A terceira de João, pequenininha. 2 epístolas. E na primeira, ele diz isso. Ele vai dizer que a pedra é o Cristo, citando Isaías. Lá no versículo 16 do capítulo 28 do livro de Isaías, Pedro vai dizer o seguinte, veja Isaías dizendo, eis que põe em Sião uma pedra angular, a pedra de ângulo, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aqui ele cita, aqui também o versículo 7 é o Salmo 118. E essa pedra de tropeço e rocha de ofensa é o capítulo 8 de Isaías. Então vejamos que Pedro está dizendo na sua primeira epístola que a pedra sobre a qual edificaria a igreja é o Cristo, e não ele, pessoa, Pedro. É forte isso. E é uma das 4 correntes de interpretação. Há a corrente que interpreta que é Pedro, a pedra. Há a corrente que interpreta que são pessoas com a característica que Pedro demonstrou. Há a terceira corrente que defende a ideia que é o Jesus histórico. E há a corrente que defende que a pedra é a pedra angular citada por Isaías, repetida por Pedro na sua primeira epístola, que é o próprio Cristo, ou seja, o Cristo, Filho de Deus vivo. E a igreja edificada sobre o Cristo, as portas do inferno não prevaleceriam. Então eu sugiro que leiam também essa parte do apóstolo Pedro, essa primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8, quando ele vai explicar quem é a pedra que está colocada aqui, na confissão que ele faz do capítulo 16 de Mateus. As pessoas perguntam, qual a finalidade das deturpações? Olha, Dene, várias podem ser, desde má fé até a boa fé. Há pessoas que de boa fé falam, eu vou acrescentar mais isso porque tem tudo a ver.
Há pessoas que de boa fé dizem, isso aqui não ficou estranho, vamos tirar. Boa fé. E há aqueles de má fé. Vamos alterar isso por nosso interesse. Vamos fazer dessa forma. E há deturpações por questões subjetivas de interpretação. Por isso existem correntes. Nós vamos estudar no próximo encontro, no próprio nascimento do pensamento cristão, lá entre os apóstolos, tínhamos duas correntes de pensamento. O cristianismo era só para os judeus, ou para quem se judaizasse, e o cristianismo era para todo mundo, inclusive para não-judeus. Duas correntes, entre os próprios apóstolos. Era o pensamento paulino, que foi apoiado por Pedro, por Barnabé, por Tiago, por João, e o pensamento Tiago Justo, e o pensamento outro, que eram dos cristãos judeus, daqueles cristãos advindos, inclusive, do farisaísmo. Então, essas deturpações podem ter diversas causas. E aí vem Lidiane com uma fala interessante, mas quando Jesus fez esse comentário após a resposta de Pedro, os discípulos todos entenderam que Pedro seria a pedra. Isso gerou um certo ciúme entre eles. Isso não tem no texto, isso está só no filme, viu, Lidiane? Isso está no filme The Chosen, mas isso não consta nos evangelhos. Esse ciúme, porque foi dito para Pedro, não. O único evangelista que fala sobre isso é Mateus. E depois disso já vem a previsão da morte, depois Jesus vai falar sobre a cruz, já vem a transfiguração, já vem a cura do leproso. Agora, lá no filme The Chosen, o autor do filme colocou essa ideia do ciúme. Isso é o que a gente chama de liberdade poética. Porque o filme não é a história de Jesus. O filme é um romance para mostrar os atos dos apóstolos. Por isso o filme é chamado The Chosen, os escolhidos. Não é Jesus Christ, né? Jesus Christ. É The Chosen, quer dizer, os excluídos, os escolhidos. Que, aliás, é uma belíssima série, que eu assisti até o último episódio. Agora, nós temos que entender as licenças poéticas constantes. Toda licença, toda história romanceada, ela tem a licença poética. Então, não se pode afirmar que houve ciúme depois desse fato, porque não está registrado nos evangelhos e nem lá nos Atos dos Apóstolos. Tiveram suas pendengas e encrencas por outros motivos. Houve depois o pedido da mãe das filhas, da mãe de Tiago e João, para que um fosse colocado à direita e o outro à esquerda. Mas não tem relação com essa confissão de Pedro. Lá na série The Chosen, criaram essa relação. Criaram isso. Mas isso é para dar força, né, para dar paladar a uma história que é árida na fala cursiva. Então, quando a mãe de Tiago e João vai propor a Jesus que é para um ficar à direita e o outro à esquerda, e Jesus diz, sabeis bem o que pedes, mulher, podereis eles beber o cálice que eu vou beber, ou seja, ele sabe bem o que você está pedindo, né? Então, não é bem isso o que pondera-se. Agora, o que precisamos ponderar é o entendimento que o próprio Pedro teve, e esse sim está escrito. O entendimento que Pedro teve está escrito e colocado lá na sua primeira epístola. Então isso é importante. E aí sim, voltamos à ideia de que o Cristo é o fundamento do cristianismo. De maneira tal que sem o Cristo não temos cristianismo. Tirar o Cristo do cristianismo é deixá-lo oco. Diferente de outras ideias religiosas. Que o criador da religião, a religião sobreviveu a ele. Porque ele não foi o artífice da religião. Jesus, ele foi o artífice. Vamos ver agora o caráter do Cristo, para entender o porquê que ele é o fundamento do cristianismo. O caráter do Cristo. Originalidade é um dos traços do caráter do Cristo, do caráter de Jesus. Originalidade. Veja como ele era
Corajoso também, coragem é um outro caráter, é um outro traço de caráter do Cristo. Porque as pessoas sempre se referiam à Escritura, à Escritura, à Escritura. E quando Jesus se referia à lei, e ele fazia alguma adequação, ele dizia assim, eu, porém, vos digo. Ele diz assim, ouviste o que foi dito. Era muito comum Jesus começar a frase assim. Ouviste o que foi dito. Por exemplo, lá capítulo 5 de Mateus. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Então tinha esse traço de originalidade. Jesus trazia coisas novas. Ele não ficava só repetindo. Daí entendemos ele dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Então aqui, um dos traços do caráter é esse, é essa originalidade. Eu, porém, vos digo, se alguém vos pedir para caminhar uma légua, caminha duas. Se alguém vos pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém vos bater na face direita, ofertai a outra. Que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a outra, e assim vai. Ele traz os elementos originais. Ele não era desculpe a forma jocosa, um papagaio de pirata. Ele não ficava só repetindo as coisas. Então era um dos traços do caráter do Cristo, originalidade. E o traço marcante desse traço é ele dizer isso. Eu, porém, vos digo. Ou seja, ele corrigir coisas. O que dá também o traço da coragem. Educadamente, corajoso. Um outro traço do caráter de Jesus era a sinceridade. Com educação, mas sinceridade. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Um outro caráter do Cristo era a demonstração do sentimento. A amorosidade era um forte traço do caráter do Cristo. Uma amorosidade que transcendia quaisquer conceitos sobre o amor. Porque o amor dos judeus era somente para com os judeus, naquela época. Era como se dissesse, judeu só ama judeu, naquela época. E ele não, ele espargia o amor. Era um traço marcante, exalava o amor, amava a todos indistintamente. Fez do amor a base dos mandamentos. Como ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Não é só amar uns aos outros, porque isso a lei mosaica já dizia, amar o próximo como a ti mesmo. O novo mandamento não era amar uns aos outros, o novo mandamento era amar uns aos outros como ele havia amado. Esse era o mandamento novo. Ele, como ele havia amado. E aí já nos mostra o quão amplo é o tamanho da envergadura é o amor. Então esse era um outro traço do caráter do Cristo. Um outro traço era a humildade. Quando necessário se mostrava, quando não se fazia, digamos que, desaparecido, só se mostrava quando era necessário, não fazia acepção de pessoas, convivia com todas, cuidava de todas, atendia a todas. Um traço fundamental do seu caráter. Um outro traço fundamental do caráter do Cristo, a exemplificação. Jesus, ele ensinava as coisas fazendo, fazia as coisas ensinando. Então ele era um exemplo de exemplo. Então esses traços são fundamentais para o entendimento do cristianismo. Quais traços, então? Repetindo, originalidade, coragem, sinceridade, amor, humildade, exemplificação. Esses eram traços do caráter do Cristo. E para a originalidade do cristianismo, esses traços também precisam estar presentes. E aí, as escolas religiosas, as escolas do cristianismo, que aí é aquilo que eu disse
nosso primeiro encontro, as escolas que estão dentro do cristianismo, catolicismo, protestantismo de forma geral, evangelismo de forma geral e etc., são escolas que interpretam. Para dizer-se cristão, não é envergar o título, é ter essas características. É ter essas características. A Fabi diz que gostaria de entender melhor essa passagem sobre ti que será criada a minha igreja. Eu acabei de falar isso agora há pouco, Fabi. Eu não sei se você entrou agora, desculpe-me se você estava antes e não entendeu, ou se você entrou agora, me desculpe, Fabi Salles, me desculpe. Mas eu disse que essa fala sobre ti, quer dizer, na verdade não é bem essa frase. A frase de Jesus é o seguinte: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ele diz, tu és Cefas, tu és pedra, Petros, e sobre essa, ou Petra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. E a discussão teológica tem 4 correntes. Uma que entende que é Pedro, outra que entende que são pessoas semelhantes a Pedro em caráter, outra que entende que é o Jesus histórico e outra que entende que a pedra angular ali dita é a revelação que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou seja, é sobre o Cristo, sobre a mensagem que a igreja é edificada. Eu, particularmente, comungo dessa 4ª corrente do pensamento, que a pedra sobre a qual edifica-se a igreja é o Cristo, ou seja, é sobre a mensagem do Cristo. Uma igreja que não estiver calçada na mensagem do Cristo, ela rui. Uma igreja que estiver sobre pessoas, ela rui, porque as pessoas são falíveis. A mensagem do Cristo, o Cristo, não. E não pode ter uma igreja edificada sobre a falibilidade humana. Agora, quando eu falo igreja, é no sentido que o Cristo trazia, a eclesia. Não a instituição chamada igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, porque essas, igreja A, B, C, D, muitas estão edificadas sobre pessoas. Pessoas criaram essas religiões. E eu disse no início, o Cristo não criou o cristianismo. O Cristo é o fundamento do cristianismo. Não há cristianismo sem o Cristo. E não há o cristianismo sem esses traços de caráter que o Cristo demonstrava. Se nós, então, tirarmos o Cristo do cristianismo, ficará uma casa vazia, ficará oca. O Cristo é sempre o fundamento. Isso é importante. Agora, interpretações divergem muito. Como essa, sobre a pedra, deixei aqui com vocês 4 correntes, 4 interpretações diferentes. Não me furto em dizer qual eu sigo, né? Com a qual eu comungo. Aqui, a pedra citada ali é o Cristo, ou seja, a revelação que Pedro fez, o Cristo. E corroborado isso pelo que o próprio Pedro escreveu na sua primeira epístola, que eu li aqui há pouco, né? Quando na sua primeira epístola, lá no capítulo 2, ele fala que a pedra angular é o Cristo, citando o profeta Isaías, né? Então, esse aqui é o ponto, né? Esse aqui é o ponto. Desculpa, eu estou falando Fabi underline Salles, né? Sim, ela diz assim, entendi, ok. Eu acho muito mais lógica, Fabi, essa corrente do pensamento. Porque se nós pensarmos, se é cristianismo, só pode estar sobre o Cristo. Cristianismo não está sobre pessoas, não pode estar sobre pessoas. Então, naquela revelação de Pedro, quando diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, essa é a pedra. Essa é a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Até eu vou lá, deixa eu ir lá em Pedro de novo, né? 1 de Pedro, capítulo 2, para a gente ler o que o próprio Pedro escreveu, para dizer justamente isso, que a pedra é o Cristo. Chegando-vos, versículo 4, capítulo 2, primeira epístola de Pedro,
chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Então, e não pedra de tropeço, como diz ainda o profeta Isaías. Então, esse é um ponto. E por fim, fechando o nosso estudo de hoje, nosso segundo estudo, sobre essa revista de história, esse passeio sobre a história do cristianismo, que é bem superficial até, qual a mensagem principal, então, do cristianismo? Vimos aqui as contribuições, tanto romanas, gregas e judaicas, vimos sobre a pedra angular, ou seja, vimos sobre quem se edificou o cristianismo, ou seja, sobre o Cristo. Vimos sobre o caráter do Cristo, originalidade, coragem, sinceridade, amor, humildade, exemplificação. E aí vem a pergunta, então, qual é a mensagem principal? Qual é o focal point, o ponto focal do cristianismo? É importante nós entendermos isso. O ponto focal é o reino de Deus. Tudo que Jesus fez, ensinou, foi para que entendêssemos o reino de Deus, para que pudéssemos viver o reino de Deus, e não viver o reino de Deus. Amor que ele ensinou, exemplos que ele nos deixou, são derivados daquele que vive no reino de Deus. Um ser que vive no reino de Deus é amorável. Então, o ponto focal é justamente o reino de Deus. Nós temos, no capítulo 13 de Mateus, 6 parábolas que falam sobre o reino de Deus, e todas elas falando de interioridade. Jesus vem nos falar a existência de um outro mundo. Meu reino não é deste mundo, dizia ele. Veio nos falar da continuidade da vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio falar justamente isso. Por isso que o sacrifício da cruz com o reaparecimento de Jesus, vou usar o termo que está no Evangelho, entre aspas, ressurreição, é fundamental. Porque Jesus falava de outro mundo, morre e se reapresenta, ele prova que a vida continua. Então, por isso o apóstolo Paulo sabiamente escreveu, se Jesus não houvesse ressuscitado, e aqui não entro no mérito da palavra ressurreição, estou apenas citando o próprio texto, se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Por quê? Pregou sobre a continuidade da vida. Se ele não se mostrasse depois da morte, tudo que ele havia falado era só retórica. Mas como ele se mostrou depois da morte, ele comprovou tudo aquilo que ele falava. Por isso o apóstolo Paulo capta isso com muita ênfase. Se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, em vão seria a sua doutrina. E aí é que está o ponto fundamental, o ponto focal, o reino de Deus. Tudo o que fazemos é para tentar vivenciar o reino de Deus. Esse é o ponto focal. E quando estudamos a história, então, na sequência estudaremos mais alguns encontros, uma revista histórica, só uma
visão panorâmica da história do cristianismo, sempre eu perguntarei isso. Se naquele fato histórico, naquelas circunstâncias históricas, estava se discutindo o reino de Deus ou estava se discutindo o reino dos homens? Porque na história do cristianismo nós temos diversas confusões. Do cristianismo, não, das pessoas. O W. Júnior pergunta aqui, na sua opinião, cristianismo e catolicismo se confundem ou são conceitos distintos? Catolicismo é uma escola do cristianismo. O catolicismo é cristão, mas nem todo cristão é católico. Então podemos dizer que o catolicismo está no cristianismo, mas não é o cristianismo no sentido de identidade idêntica, igual, identidade, digamos, sobreposta. O cristianismo é o gênero, catolicismo é uma espécie, protestantismo é uma espécie, evangélico uma espécie, espírita uma espécie. Então, nós temos cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos evangélicos, cristãos espíritas. Ok. Então, por isso que eu trabalharia assim, a religião é o cristianismo. O catolicismo é uma escola religiosa do cristianismo. O protestantismo é uma escola religiosa do cristianismo. O catolicismo aqui, entendendo por catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, porque também nós temos a Igreja Católica Ortodoxa, que também é católica e apostólica, só que não é romana, é o cisma do Oriente, lá do ano 1054. Quando separa aquela una, ela se separa. E aí a terminologia romana aparece. Até então era a Igreja Católica Apostólica. E aí há o cisma do Oriente, ambas se dizem apostólicas, né? Então ficou Católica Apostólica Romana, Católica Apostólica Oriental, que eu chamo oriental porque tem a copta, a armênia, a grega, podemos chamar de ortodoxa, que tem todas o mesmo ramo. Qual ramo? Apostólica. E antes de ter a terminologia romana, o termo católico ele surgiu lá no século II. Quando falou, o que é católico? Católico quer dizer universal. Se ela era única, ela era universal. Né? Então, daí surgiu o termo católico. E ele é um termo bem antigo. Ele não é dizer que o catolicismo surgiu depois do cisma, não, isso não é correto. A ideia católica, ou seja, chamar a igreja de católica é desde lá do século II. Agora, ela foi assim e depois houve uma divisão. Era um tronco, dividiu-se. Católica apostólica romana, católica apostólica, vou chamar genericamente, ortodoxa. Então houve um cisma, uma divisão lá no Oriente. Então, catolicismo e cristianismo é uma vertente. Protestantismo, uma vertente. Espiritismo, uma vertente do cristianismo. E aí vem as discussões, mas isso não é cristão, isso não é cristão. São as discussões humanas, são os fermentos dos fariseus. Por isso, quando a gente pondera aqui, estudo do cristianismo, história do cristianismo, por exemplo, essa obra aqui, ó, que é interessante, do Paul Johnson, História do Cristianismo, ele fala de tudo. Ele fala da católica apostólica romana, da ortodoxa, depois fala das que saíram da católica apostólica romana, que é o cisma do Ocidente, lá em 1517, com as 95 teses de Lutero. Né? Se eu pego uma outra obra da mesma forma, veja, Cristianismo através dos séculos, e aí tem uma outra obra interessante, que é a obra de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Por que essa aqui não é do cristianismo? Porque Eusébio, ele morre no ano 340, mais ou menos. E não tinha havido ainda o cisma do Ocidente. Então, quando Eusébio escreve essa obra, Eusébio tinha acabado de acontecer o Concílio de Nicéia, né, em 325, né? Então, ainda não existia sequer a oficialização da religião cristã, como foi feita por Teodósio, lá no ano 360 e alguma coisa. Né? Então, o ponto interessante é que, por isso que eu uso essa aqui também,
essa obra porque ela foi escrita, né, ele morreu em 340 depois de Cristo. Nasceu no ano 263. Então, o que acontece? Aqui nós temos a história só até 340, que é quando ele morreu. E o que aconteceu até 340? Até lá só chegou-se ao Concílio de Nicéia, ao Credo Nicênico, o Credo Nicênico, que é lá em 325. Quando a igreja foi oficializada como igreja do Império Romano, pelo imperador Teodósio, já havia morrido Eusébio de Cesareia. Então essa obra dele não vai trazer. Por isso que ela não chama História do Cristianismo, porque não abordou o cristianismo como gênero, porque só existia uma corrente de pensamento, com alguns chamados heréticos. Né? Já havia ocorrido aqui o arianismo, né? As ideias de Orígenes e outros mais, que eram chamados de heréticos, mas havia só um pensamento. Né? Por isso que é importante a gente trabalhar com literatura mais ampla, para a gente ir percebendo. Né? Aqui. A Liliane faz uma pergunta interessantíssima. Quais foram as últimas palavras de Jesus aqui na Terra? Ainda na cruz, tem uma divergência enorme, porque os 4 evangelistas falam do sacrifício dele na cruz. E cada um tem uma última frase, que não é a mesma. Mas uma forte corrente tem que a frase relatada por João seria a última. Por quê? Considerando que João foi o evangelista que escreveu por último, então ele escreveu depois que os outros 3 já tinham escrito, o que permitiria ele a entender os dados que estavam ali, e por João ter estado presente na crucifixão, já que os outros estavam distantes. Mateus, Marcos e Lucas nem perto estavam, porque não foram seguidores de Jesus. Então, veja, como João estava perto e João foi o último a escrever, a corrente majoritária diz que as últimas frases de Jesus, a última frase teria sido: tudo está consumado. Então a corrente mais significativa diz ser essa a última frase. Mas se olharmos os outros evangelistas, temos outras últimas frases. Então por isso que não há consenso. Aliás, da historicidade, raros são os pontos que existe consenso. Raros. A maioria, a resposta vai ser sempre assim: a corrente 1A diz isso, a corrente B diz aquilo. Então, considerando João ter estado na crucifixão, ter sido o último a escrever, a corrente majoritária entende que as últimas palavras teria sido tudo está consumado. Né? Espero ter respondido a sua pergunta. Né? Perguntou se essa live vai ficar salva. Sim, eu sempre deixo salva no Instagram e depois ponho lá no meu canal do YouTube também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma citação de Jean-Jacques Rousseau, né, um grande pensador do século XVIII. Tudo é bom quando sai das mãos do autor das coisas e tudo degenera entre as mãos dos homens. Muito interessante. Está bem dentro da ideia russoniana, né, daquela ideia que ele dizia que o homem é bom por natureza, mas a sociedade é que o estraga, né, que é o que o atrapalha. Ele se opõe ao pensamento de Thomas Hobbes, né, que dizia que o homem era mau por natureza. E Rousseau dizia que o homem era bom por natureza, a sociedade é que atrapalhava. A partir do primeiro momento, a partir do primeiro homem que disse assim, que cercou que fez um cercado de terra e disse: isso é meu, nasceu então a barbárie no mundo. Resumidamente, é um grande escritor e tem uma obra sobre educação muito bonita, muito bem, porque o pessoal lê muito o contrato do cidadão, e é interessante a gente perceber a lógica de Rousseau na educação. Ele escreveu um livro chamado Emílio, ou da Educação. O título é esse, Emílio ou da Educação. Uma obra muito interessante para quem é educador, principalmente para quem lida com a educação da infância. Muito interessante o pensamento russoniano. Né? E após a ressurreição não há registro, Liliane, de dizer essa é a última, pelos mesmos critérios, pelas mesmas características. Né? Nós temos o último a falar sobre ele, que foi Lucas no Ato dos Apóstolos. Nas últimas falas, está relatada no primeiro capítulo do Ato dos Apóstolos, que é o que a gente chama de ágrafo. São falas de Jesus que estão nos Atos dos Apóstolos, mas não estão nos Evangelhos.
é Lucas citando a frase, ou algum apóstolo citando a frase, e frase que não estão no Evangelho. Então a exegese chama isso de ágrafo, ou seja, palavras de Jesus que estão no livro Atos dos Apóstolos, recitadas as frases pelos apóstolos, mas que não encontram-se nos Evangelhos. Né? Simão, qual a diferença entre crucificação e crucifixão? Mesma coisa, são termos equivalentes. Crucificação, são termos equivalentes. Tá? Porque eu acostumei, desde criança, falar crucifixão, né? Que é uma derivação, né? Ou seja, mas pode-se falar crucificação, que é crucificação, levou a cruz. Crucifixão, quer dizer, do crucifixo, ou seja, da cruz. Crucifixo quer dizer cruz também. Então, são palavras sinônimas. Ok, não tem mais pergunta. Terminamos aqui, então, esse nosso segundo encontro. E no encontro que teremos, então, dia 28, hoje é 25, 26, 28, nós falaremos, então, sobre o primeiro movimento, né, por assim dizer, do cristianismo, que começa lá no Pentecostes. Né? Então, se quiserem, leiam lá o capítulo 1, 2, né, primeiro e segundo, 1, 2, do Atos dos Apóstolos. Né? Liliana, eu concordo com você, as últimas palavras dele não foi na cruz, foi porque ele reapareceu e continuou ensinando aos discípulos, mas não tem o registro como concorde para qual foi a última, se foi quando ele conversou com Pedro, se foi, por exemplo, eu vou pegar aqui o Ato dos Apóstolos, né, no primeiro capítulo, lá no Ato dos Apóstolos, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Porque não há como dizer, olha, essa frase ele disse primeiro que a outra, porque o evangelista, eles não fizeram cronologia. Isso foi dito primeiro, isso foi dito segundo, então depende muito de como isso é relatado. Né? E aqui, quando Lucas está escrevendo e faz a introdução, ele diz assim, ó, então voltaram para Jerusalém, diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, este será o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e a Samaria até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, se eu me basear em Lucas, que escreveu o Ato dos Apóstolos, Liliane, as últimas palavras de Jesus quais foram? Essas. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas. Então, em tese, se eu me basear no capítulo 1, versículos 7 a 11, desculpa, a 9, essas foram as últimas palavras de Jesus. Mas, se nós observarmos o que aconteceu com Paulo, também narrado no Ato dos Apóstolos, as últimas palavras de Jesus teriam sido, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Não recalcitre contra os aguilhões. Teriam então sido essas as últimas palavras de Jesus. Mas considerando que Jesus apareceu para Ananias, depois que falou com Paulo, as últimas palavras de Jesus teriam sido a Ananias, dizendo a ele o quê? Vá à rua direita, em casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo. Né? Ou teria dito ainda as últimas palavras dele a Ananias, ele é o vaso que escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações, deixai que eu mesmo mostrarei a ele quanto ele padecerá por causa do meu nome. Isso foi dito mais ou menos 8 anos depois dessas últimas palavras narradas por Lucas. Então entendeu, Liliane, que é algo que não há cronologia para poder afirmar?
Porque Jesus reapareceu depois da crucifixão, todas as vezes que ele apareceu para alguém, ele então falou. Então, ele aparece para quem? Para Paulo. Depois para quem? Para Ananias. Então, aí estariam as últimas palavras. Agora, dentro de uma lógica cronológica na cruz, as palavras registradas por João, tudo está consumado. Dentro da lógica cronológica do imediato até ele ascender-se aos céus, é essa fala de Lucas aqui que está no Ato dos Apóstolos. Essa frase grande que eu acabei de ler. Então, assim, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Tá? Ok? Não tem mais nenhuma pergunta. Acho que Liliane ficou esclarecido agora, né? Acho eu. Bom, ficou. Ela está dizendo que ficou, né? E é por aí mesmo. Você disse uma coisa muito interessante, Leandro, bem correto, né? Sempre esteve aqui conosco, ou seja, ele vai estar sempre falando no mundo das inspirações e mais. Muito bom mesmo, sua observação, muito bom. E obrigado, Liliane, pela participação. E fique à vontade para fazer as perguntas. O máximo que vai acontecer é eu não saber responder, porque, sinceramente, eu não conheço, não sei todas as respostas. Eu também tenho muitas perguntas. Eu, aliás, tenho mais perguntas que respostas. Então, eu tento, na medida do possível, responder embasando-me nos textos, na medida do possível. Mas nem sempre eu consigo. Então, com certeza haverá perguntas, e muitas, para as quais eu não terei resposta, né? Vou dizer assim, tenho a mesma dúvida, né? Mas fique à vontade, aqui é um estudo nosso, né? É um bate-papo entre mim e vocês. Embora seja a minha oralidade de vocês a escrita cursiva, mas estamos aqui para esse bate-papo mesmo, ok? Muito obrigado pela paciência de vocês, estar aqui hoje acompanhando. Amanhã, dia 26, 9 horas da manhã, o nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Então fica aqui o convite, né? Se vocês quiserem estar conosco amanhã, 9 da manhã, ou seja, dia 26, né? Para quem for ver a gravação, mas dia 26 da manhã, que nosso estudo da Carta de Paulo, né? Ok? Muito obrigado. Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom descanso, um bom fim de semana para todos vocês. E para os que animarem, os heróis da resistência, amanhã, né? 9 da manhã, continuação, nosso 8º encontro do estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Deus lhes pague pela paciência, pela atenção. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.